onde nós temos o relato da 7ª praga que Deus enviou sobre o Egito, que foi a chuva de pedras. Êxodo capítulo 9, de 13 a 35. Ouçamos a leitura. O Senhor disse a Moisés: levante-se de manhã cedo, apresente-se a Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixe o meu povo ir para que me adore, pois dessa vez enviarei todas as minhas pragas sobre o seu coração, sobre os seus oficiais e sobre o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém que seja semelhante a mim. Pois eu já poderia ter estendido a mão para ferir você e o seu povo com peste, e você teria sido cortado da terra. Mas, em verdade, foi para isso que eu o mantive, para mostrar a você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Você ainda vai se levantar contra o meu povo para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por esse tempo, farei cair uma forte chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, mande recolher o seu gado e tudo o que você tem no campo. Todas as pessoas e os animais que estiverem no campo e não forem levados para casa morrerão ao cair sobre eles a chuva de pedras. Aqueles oficiais de Faraó que temiam a palavra do Senhor fizeram com que os seus servos e o seu gado fugissem para as casas. Aqueles, porém, que não se importavam com a palavra do Senhor, deixaram que os seus servos e o seu gado ficassem no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. Moisés estendeu o seu bordão para o céu, e o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra. E o Senhor fez cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras destruiu tudo que havia no campo, tanto pessoas como animais. A chuva de pedras destruiu também todas as plantas do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não houve chuva de pedras. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: dessa vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orem ao Senhor, pois já bastam esses grandes trovões e a chuva de pedras. Eu os deixarei ir e vocês não ficarão mais aqui. Moisés respondeu: quando eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras, para que você saiba que a terra é do Senhor. Mas quanto a você e aos seus oficiais, eu sei que ainda não temem o Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já estava na espiga e o linho estava em flor. Porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Moisés saiu da presença de Faraó e da cidade e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras e não caiu mais chuva sobre a terra. Quando Faraó viu que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus grandioso, não há ninguém semelhante a Ti. E tudo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para mostrar que Tu és o Criador dos céus e da terra, e que Tu dominas sobre os elementos, sobre os animais, sobre as pessoas, e que não há nada nem ninguém que se possa comparar a Ti. Coloca no nosso coração o temor do Senhor, o senso da Tua glória e da Tua majestade, para que nós vivamos aqui nesse mundo em esperança, obediência,
até aquele dia em que tu haverás de te manifestar abertamente aos filhos dos homens. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude na compreensão dessa passagem e de que forma ela pode ser aplicada a nós hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós estamos aqui diante do relato da 7ª praga. É evidente que para nós tudo isso que está escrito aqui, de fato aconteceu como está escrito. Nós cremos na historicidade da palavra de Deus. Os céticos, os incrédulos, os agnósticos, naturalmente, eles zombam da Bíblia e do relato dos milagres, dizendo que milagres não existem, que intervenções sobrenaturais são invenções feitas pelos piedosos, pelos judeus que queriam, de alguma forma, justificar a posse da terra deles, ou no Novo Testamento, pelos discípulos de Jesus, que queriam justificar a crença que eles tinham de que Jesus era o Filho de Deus. A fé não é de todos. Algumas pessoas dizem, mas coisas tão grandes como essa, por que é que não tem registro nos arquivos dos documentos egípcios? Imagine se você fosse um faraó e durante o seu reinado 1 milhão de escravos simplesmente escapou de debaixo do seu nariz. Você colocaria isso nos registros? Claro que não. A história é feita dessa forma e a razão pela qual você não vai encontrar um registro nos documentos antigos do Egito a respeito desses eventos grandiosos aqui, de cunho nacional, é exatamente isso, porque mancharia a folha corrida, a biografia do faraó debaixo de quem essas coisas aconteceram. Então não há registro mesmo. O registro que nós temos é esse, que é um registro antigo, 1500 anos antes de Cristo, que nos diz e interpreta os fatos para nós. Então, para nós, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é historicamente confiável e ela relata fatos, acontecidos, históricos, nos quais nós podemos confiar. Alguns ainda perguntam por que é que nós somos tão obcecados pela historicidade dos eventos. É porque o cristianismo é a única religião que depende de fatos. Se, por exemplo, Cristo não encarnou e nasceu, nossa fé é vã. Ele é apenas um homem como qualquer outro e não filho de Deus. Se ele não morreu de fato numa cruz pelos nossos pecados, a nossa fé é em vão. Nós estamos à mercê da nossa habilidade de fazer boas obras para ver se merecemos de Deus alguma coisa. Se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, é vã a nossa esperança. Nós somos de todos os homens os mais infelizes, porque nós renunciamos ao mundo para seguir a um Cristo que, na verdade, é um cadáver sepultado em algum lugar da Palestina, e não o Cristo vivo que nós dizemos que é o objeto da nossa fé. Então, não é que nós somos obcecados por fatos, mas que o cristianismo se apoia em fatos. Se eles não aconteceram, então nossa fé, de fato, é vã. Todas as outras religiões são baseadas na biografia, nas histórias e nos ensinos do seu fundador. Mas não o cristianismo. Ele se baseia em eventos que nós chamamos histórico-redentivos, que são intervenções salvadoras de Deus na história. E a Bíblia é o registro desses fatos que nós recebemos em fé e sobre os quais nós apostamos a nossa alma para toda a eternidade, confiamos a nossa alma para toda a eternidade. Aqui nós estamos no relato que Moisés nos fez da 7ª praga que Deus mandou contra Faraó e o seu povo por não obedecerem o mandato divino de deixar os hebreus, a essa altura perto de 1 milhão de pessoas, saírem da terra de Gósen, no delta do Nilo, onde eles estavam aquartelados, para que fosse ao deserto, particularmente ao Monte Sinai, e ali adorasse a Deus. Mas por que eles não podiam adorar na terra do Egito? Porque os egípcios tinham como divinos aqueles animais que os hebreus sacrificavam nos seus cultos. Então, se ali no meio do Egito eles começassem a sacrificar boi, ovelha, carneiros e bodes,
os egípcios apedrejariam os israelitas, porque esses animais eram objeto de adoração, faziam parte do panteão egípcio. Então eles tinham que sair, os hebreus tinham que sair do Egito, eles não podiam adorar a Deus ali. Por isso a insistência. Pela 7ª vez, Deus manda Moisés ir a Faraó e dizer a Faraó: deixa meu povo ir para que me adore, porque não podia fazer isso enquanto estivesse ali na terra do Egito, não da maneira apropriada. Não é que eles não podiam orar a Deus, de fato eles vinham, a fé em Yahweh, o Deus verdadeiro, estava presente ali entre os hebreus durante o tempo que eles estavam no Egito, mas eles não adoravam a Deus de forma completa, fazia parte do culto a Deus desde o início, o sacrifício de animais, como nos é dito claramente no relato da aceitação da oferta de Abel e a rejeição da oferta de Caim, já no início do livro de Gênesis. Deus sempre quis ser adorado através dos sacrifícios de animais, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Para que nós possamos ser perdoados, é preciso que sangue seja derramado. Se não for o nosso, terá de ser de alguém. E no caso, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. E esse sacrifício estava prefigurado na oferta de animais que os hebreus foram instruídos a oferecer a Deus, mas que não podiam fazer enquanto estivessem prisioneiros retidos ali no Egito. Deus, então, para demonstrar o seu poder, a sua glória, a sua majestade e revelar o seu plano redentivo, ele age na terra do Egito com o objetivo de libertar o seu povo, mostrar a sua glória e apontar para a futura chegada do Messias. Aqui nós temos o relato da 7ª praga. No texto anterior nós vimos como Deus havia mandado Moisés confrontar Faraó mais uma vez, com os mesmos termos, libertar o povo para adorar a Deus no deserto. E Deus advertiu o Faraó que se ele não libertasse, os hebreus mandariam a praga sobre os animais. O Faraó não libertou, os egípcios acordaram com seus rebanhos mortos, bois, camelos, ovelhas, cavalos e jumentos. Os que não tinham morrido antes, morreram agora dessa praga. E alguns escaparam e vão ser vítimas também da praga das pedras, como nós veremos aqui. Todos eles foram vítimas de uma peste terrível que causou um prejuízo enorme a toda a terra do Egito. Os emissários de Faraó, conforme nós vimos, eles confirmaram que não morreu nenhum animal dos hebreus, só dos egípcios, para mostrar que Deus de Israel, estava fazendo distinção entre o seu povo e os egípcios. Apesar das evidências, Faraó permaneceu com o coração duro. Deus então mandou a 6ª praga, que eram feridas purulentas, furúnculos, daquele bem amarelo, com o olho preto assim, né? Deus mandou em cima de todos os egípcios. Eu imagino Faraó se coçando, Jambres e Janes, né? Aqueles magos, né? Só de falar já estou vendo gente se coçando aí, porque dá coceira mesmo quando a gente descreve esse tipo de coisa, né? Uma praga terrível de furúnculo sobre os egípcios. E mesmo assim, Moisés nos diz aqui que Faraó endureceu o coração e não deixou o povo de Deus ir. Então, pela 7ª vez, nós vemos Moisés confrontar Faraó. É aqui que nossa história começa nessa noite. Deus aparece a Moisés e diz que ele tem que se apresentar a Faraó mais uma vez. Verso 13, o Senhor disse a Moisés: levante-se de manhã cedo, apresente-se a Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixe o meu povo ir para que me adore. Como sempre de manhã, que era a ocasião daquele banho ritual que o Faraó tomava de manhã cedinho nas águas do rio Nilo, consideradas como sagradas. E isso na presença de todos os oficiais, conforme nós veremos à medida que o texto se desenvolve. E a demanda de Deus é a mesma: deixa ir o meu povo para que me adore. E Deus então anuncia que dessa feita, se Faraó não obedecer, ele vai enviar todas as suas pragas sobre o coração do rei,
dos seus oficiais e do seu povo, como sinal do seu poder incomparável. Verso 14: dessa vez enviarei todas as minhas pragas, no hebraico, golpes, como golpe, murro. Dessa feita enviarei todos os meus golpes sobre o teu coração, sobre os seus oficiais e sobre o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém que seja semelhante a mim. Ao anunciar o que ele haveria de fazer, Deus dá o motivo. Ele queria que ficasse claro, primeiro, que os deuses do Egito eram fabricações humanas, porque até agora nenhum dos deuses que Faraó adorava tinha sido capaz de parar aquela onda de calamidades que dia após dia se abatia sobre a terra do Egito. Segundo, que ele, somente ele, o Deus dos hebreus, era o único Deus verdadeiro. Não havia ninguém semelhante a ele. E terceiro, para que Faraó soubesse que em toda a terra, Deus, o Deus dos hebreus, era o único Deus verdadeiro e que ele não era Deus. No Egito, os faraós, os reis, eram considerados como divinos. E estava muito claro que Faraó perdia longe de ser divino diante da majestade, do poder e da glória desse Deus. Tudo isso era o que Deus almejava alcançar com essas pragas que ele havia mandado. E aqui, ele acrescenta alguma coisa que não tinha sido dito nos eventos anteriores. Ele lembra ao rei do Egito que, a essa altura, já tinha ficado claro que, se Deus quisesse ter destruído o Egito completamente, inclusive tirado a vida de Faraó, ele já podia ter feito isso, como ele diz aí nos versos 15 e 16, eu já poderia ter estendido a mão para ferir você e o seu povo com uma peste, e você teria sido cortado da terra. Deus tem o poder de enviar epidemias, se Ele quiser. Deus tem o poder de enviar a morte do jeito que Ele deseja, porque Ele domina sobre tudo. Não há nada, inclusive o vírus, que esteja fora do domínio de Deus. Deus poderia ter mandado já uma peste maligna que teria varrido a nação egípcia da face da terra, Faraó inclusive. Porque esse é o nosso Deus, não tem nada fora do seu controle. E Deus lembra isso a Faraó: olha, eu já podia ter matado você, eu já podia ter destruído toda a sua nação. Sabe por que é que eu não fiz isso? Verso 16: foi para isso que eu o mantive vivo. Coloca a palavra vivo aí. Foi para isso que eu o mantive vivo, para mostrar a você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Essa é a razão pela qual Deus ainda não havia destruído o Egito e nem Faraó, porque a cada nova praga, Deus revelava um pouco mais de si, da sua majestade, do seu poder e da sua autoridade. A cada nova praga ficava claro que Faraó não era Deus, que os seus magos eram mercenários, eram falsos, e que os seus deuses eram fruto da imaginação humana. E Deus só ia parar quando ele achasse que isso era diferente. Então, Deus, quando mandava praga, ele mandava na medida para abater Faraó, mas não para destruí-lo, porque não chegou a hora ainda. Deus estava mantendo o rei do Egito vivo, porque através de todo esse processo de castigo sobre o Egito, Deus mostrava o seu poder e a sua majestade. Esse era o propósito de Deus. Apesar da paciência de Deus, Faraó continuava se fortalecendo contra os hebreus, conforme a pergunta retórica aqui no verso 17 indica. Você ainda vai se levantar contra o meu povo para não deixá-lo ir? Depois de ter visto tudo o que eu posso fazer? Depois de você se conscientizar de que é somente pela minha graça e misericórdia que você ainda não foi destruído? Você tem ideia com quem você se meteu quando você não deixou o meu povo sair? Você não tem ideia que forças poderosas e divinas você se envolveu quando resolveu me confrontar, perguntando: quem é o Senhor para que eu deixe o meu povo embora?
Agora você está sabendo com quem você se meteu. E você ainda vai, verso 17, você ainda vai se levantar contra o meu povo, para não deixar o meu povo ir? Aqui você tem, por um lado, a dureza do coração de Faraó, a sua arrogância, não querer dar o braço a torcer, a questão econômica, ia perder trabalho escravo gratuito, 1 milhão de pessoas, imagina, trabalhando, fazendo trabalho braçal na construção civil, cuidando do gado, cuidando dos campos, e agora perder tudo aquilo. Por um lado você tinha a teimosia e a dureza do coração de Faraó, por outro você tinha o Deus Todo-Poderoso que tinha um propósito. Ele fazia estas coisas, fazia vir sobre o Egito todos os seus golpes sobre o coração de Faraó, mas ele também endurecia o coração de Faraó para que Faraó não deixasse o povo ir, para que mais uma praga viesse e mais algum caráter, ou elemento do caráter de Deus fosse revelado. Você tem essa combinação aqui, nós já falamos sobre isso. Tem hora que diz aqui que Faraó endureceu o coração e tem hora que diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó. Então, você ainda vai querer continuar? Não basta o que já aconteceu? Pergunta o Senhor a Faraó. Apesar da paciência de Deus, Faraó continua endurecido. Então o Senhor anuncia a próxima praga, verso 18. Eis que amanhã, por esse tempo, farei cair uma forte chuva de pedras como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. O Egito tinha sido fundado 1.900 anos atrás, pelo faraó Menes, que unificou o Baixo Egito e o Alto Egito, formando uma nação só. Então, o Egito existia há 1.900 anos, era uma das civilizações mais antigas do Antigo Oriente. Deus diz a Faraó que desde o que ele vai fazer, a chuva de pedras que ele vai mandar, nunca houve coisa semelhante desde que Menes unificou o Baixo e o Alto Egito, formando uma nação que veio a ser chamada de Egito. Nunca houve coisa semelhante. E a chuva de pedras, ele vai descrever mais adiante, eu vou esperar chegar o momento. E aí Deus dá mais um sinal da misericórdia dele. É importante você ver que o Deus justo, o Deus todo-poderoso, o Deus que se ira contra o pecado humano, ele é também um Deus misericordioso, um Deus compassivo. Ao mesmo tempo que sua ira estava contra o rei do Egito, que teimosamente insistia em confrontá-lo, ele também tinha misericórdia para mostrar, como ele diz aqui no verso 19, agora, pois, diante da chuva de pedras que eu vou mandar, mande recolher o gado e tudo que você tem no campo, todas as pessoas e os animais que estiverem no campo e não forem levados para casa, morrerão ao cair sobre eles a chuva de pedras. Faraó, manda o teu povo procurar abrigo, porque amanhã por essa hora vai cair uma chuva de pedra que vai matar tudo o que estiver descoberto. Deus não precisava ter avisado, mas ele é o Deus misericordioso e o Deus bom, e ao mesmo tempo isso foi um teste de quem realmente ali estava confiando naquilo que Moisés estava dizendo. Moisés estava dizendo que no dia seguinte ia acontecer alguma coisa que nunca tinha acontecido em 1.900 anos de história da terra do Egito. Aquela saraivada de pedras que haveria de acontecer. Quem cresce nisso ia tomar as providências. Quem não cresce, não tomaria. Me lembro da história de no interior, aqui no Nordeste, não sei se é verdadeiro, mas eu passo para vocês como recebi. Então, seca mesmo, e um dia o pastor de uma dessas igrejas do interior, né, o povo sofrendo com a seca, ele diz assim, meus irmãos, a palavra de Deus diz, lá no final do livro de Tiago, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e que ele orou e Deus deu chuva. Então, se o Deus de Elias é o mesmo nosso, amanhã, às 5 da tarde, eu queria marcar uma reunião com vocês, em determinado lugar, na casa do irmão fulano,
onde nós vamos nos reunir aqui na igreja, e daqui nós vamos para a casa do irmão fulano, e lá nós vamos orar e vamos pedir que Deus mande chuva, porque nós estamos precisando de chuva, e nós cremos que o nosso Deus... Vocês creem nisso? Sim, todos disseram. No dia seguinte, ao meio-dia, a igreja toda se reuniu, e tinha só uma menina com um guarda-chuva. Se crescem, de fato, todos eles teriam vindo com guarda-chuva, ou não? Então, quando Moisés diz, amanhã a essa hora vai ter uma chuva de pedras, olha o resultado, verso 20. Aqueles oficiais de Faraó que temiam a palavra do Senhor, fizeram com que seus servos e seu gado fugissem para as casas. Isso se chama fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Os oficiais de Faraó temeram a Deus, eles creram. E crer é você agir com base naquilo que é invisível, baseado nas promessas de Deus que ainda não se concretizaram. Eu creio que Cristo morreu pelos meus pecados e que eu tenho a vida eterna. Eu não vejo Cristo, não escuto Cristo, mas eu creio nele e eu creio na palavra de Deus. Os oficiais de Faraó que ouviram a palavra de Moisés e creram, o que é que eles fizeram? Chamaram os escravos e disseram, reúne aí o gado todo, bota debaixo dos abrigos, nas cavernas, toca onde puder, porque amanhã vai chover pedra. Mas a fé não é de todos, como a Bíblia diz. Lemos aí no verso 21, aqueles, porém, que não se importavam com a palavra do Senhor, uma boa definição para a incredulidade, não leva a sério a palavra de Deus, deixaram que os seus servos e o seu gado ficassem no campo. A essa altura vocês percebem que já alguns oficiais de Faraó já tinham entendido, eles já temiam a Deus, eles já perceberam que o Deus dos hebreus era o único Deus verdadeiro e que os deuses deles eram deuses falsos, não eram deuses. Faraó não era Deus. Então, aqui você vê o primeiro passo da criação ou do surgimento dentro da própria nação do Egito de pessoas que reconheciam que Yahweh, o Deus dos hebreus, era o único Deus verdadeiro. E outros simplesmente não ligaram. A fé não é de todos, tem sido assim na história do cristianismo. A mesma mensagem é pregada de um Deus que manda o seu Filho derramar seu sangue numa cruz como remissão de pecados. Uns creem e se preparam para isso, abandonando seus pecados, arrependidos, confessando a Cristo publicamente e dispostos a morrer por isso. Outros não levam a sério essa palavra e eles vão colher as consequências, como nós veremos aqui. O que vem em seguida é Deus manda aquela chuva de pedras conforme havia anunciado do verso 22 até o verso 26. No verso 22 ele ordena que Moisés invoque a chuva dos céus. Disse o Senhor a Moisés, estenda a mão para o céu e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. Estenda a mão e virá essa chuva de pedras sobre o Egito e tudo que nele há, tudo que se mexe, tudo que é vivo. E lemos no verso 23 que Moisés estendeu o seu bordão para o céu, e o Senhor deu trovões, chuvas de pedras, e fogo desceu sobre a terra. E o Senhor fez cair chuvas de pedras sobre a terra do Egito. Aqui, o que provavelmente aconteceu, né, a chuva de pedras é granizo. O granizo é quando algumas gotas d'água, elas viram gelo na atmosfera, vão adquirindo um tamanho maior à medida que mais água é acumulada, de forma que elas chegam a uma certa altura, a um peso que elas não podem ficar mais na atmosfera e aí cai. E o tamanho de uma chuva de granizo, de pedra de granizo, que é gelo, não é? Pode ser de um grão de feijão a uma bola de golfe, ou um pouco maior, uma bola de bilhar, que a gente conhece mais bilhar do que golfe, né?
Então, é o tamanho de uma bola de bilhar. Provavelmente, essa tempestade era diferente das outras, essa chuva de granizo, porque não era desconhecido para os egípcios. A chuva de gelo é muito comum naquela região, especialmente nos meses de janeiro e fevereiro, que é também quando algumas dessas plantas estão brotando, o que nos ajuda a colocar esse evento aqui entre janeiro e fevereiro, no início do ano. E diz aqui que não somente choveu, mas caiu granizo, deve ter sido granizo, imagina uma pedra de gelo do tamanho de uma bola de futebol, mais ou menos. Muitas delas caindo dos céus em alta velocidade, com fogo, que é provavelmente raios e trovões, ou seja, uma tempestade com raios e no meio da qual o granizo caiu, granizo com pedras enormes e gigantescas, destruindo, imagina a destruição, tudo que tivesse a descoberto. Lemos aí no verso 24, de maneira que havia chuvas de pedra e fogo, provavelmente raios, misturado com chuva de pedra tão grave como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Olha os efeitos. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras destruiu tudo que havia no campo, tanto pessoas como animais. A chuva de pedras destruiu também todas as plantas do campo, quebrou todas as árvores do campo. Que desastre para o Egito. Os que creram estavam a salvo nos seus refúgios, nas suas cavernas, nos seus esconderijos. Os que não creram foram mortos pelas pedras que caíam com grande intensidade, poder e força destruidora, como nunca tinha sido visto em 1.900 anos de história da terra do Egito. Você pode perguntar, mas qual a relação disso com o poder de Deus? Deus é o Deus que criou a natureza. E Deus, ao criar a natureza, Ele criou a natureza com base em determinadas leis. A função da ciência, inclusive, é descobrir como é que a natureza funciona, para então elaborar hipóteses e leis, para a partir daí, tecnologia, usar essas leis em benefício do homem, ou para o mal do homem também. Então, sempre foi a intenção, especialmente dos cientistas cristãos, através da história, e eles nos deram os modernos ramos da ciência moderna, Blaise Pascal, Isaac Newton, por exemplo. Sempre o interesse deles era examinar a natureza, por exemplo, o que é um raio, por que o granizo cai, por que cai gelo? E aí eles descobrem que não é um milagre em si, mas é o uso que Deus faz de meios e regras e leis que Ele já deixou na natureza quando criou o mundo do nada. O mundo funciona com base em leis de causa e efeito criadas por Deus. E esse Deus, Ele tem poder sobre essas leis. Por exemplo, Ele pode suspender a lei da gravidade. E aí Cristo anda sobre as águas. Ele é Deus, suspendeu a lei da gravidade. Ele anda sobre as águas. Ele transforma um elemento em outro, água em vinho, por exemplo. Ele faz o que a física diz que não pode existir, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Ele pega 5 pães e multiplica para milhares de pessoas, quebrando todas as leis da física, da química, da natureza, porque Ele criou todas as coisas. Então o milagre não está na chuva em si, nos raios, mas no fato de que Moisés disse: amanhã, a essa hora, isso vai acontecer. Quando eu estender minhas mãos para os céus, e o Deus que criou o mundo vai agir nos elementos e comandar pelo poder da sua voz tudo aquilo que Ele criou, e vocês vão ter chuva de pedra como vocês nunca viram acontecer. Esse é o nosso Deus, e é assim que Ele age, e é assim que Ele trabalha no mundo, pela sua providência, fazendo com que as coisas aconteçam exatamente como Ele queria. Não sobrou nada no Egito, com exceção, diz aí o texto, com exceção de 2 coisas que são importantes aqui que a gente mostra para vocês. A primeira delas é que, verso 26, somente
Na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não houve chuva de pedras. Mais uma demonstração do poder de Deus, da sua maestria e do seu comando sobre a terra. Ele faz chover onde Ele quer, e onde Ele não quer não chove, porque Ele comanda todas as coisas. Eu não vou me dilatar muito nisso, demandar muito tempo aqui, porque eu já falei sobre isso. Mas esse é o nosso Deus, é o Deus que nós cremos. Por isso, para nós não tem acaso, não tem sorte, não tem azar, não tem. Há um Deus que guia todas as coisas pelo poder da sua vontade. A palavra de Deus diz que Cristo sustenta o universo pelo poder da sua palavra. Deus não somente cria, mas Ele sustenta o universo mediante o seu Filho Jesus Cristo. Então, primeira ressalva aqui que Moisés fez é que lá na terra do Egito, lá na terra de Gósen, não caiu um cubo de gelo para gelar uma Coca-Cola. Nada. Continuava quentinho do mesmo jeito, não caiu uma pedrinha de gelo lá que dava para você tomar um copinho d'água gelado. Não. Deus fez distinção entre o seu povo e os egípcios, os ímpios egípcios, idólatras, cruéis, que tinham matado os filhos dos hebreus, e de que Moisés escapou somente pela graça de Deus. Deus fazia distinção. E Deus continua a fazer a distinção, até o dia de hoje. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio. Deus é o nosso ajudador, não temeremos um homem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas Faraó, se Deus é contra ti, quem é por ti? Quem há semelhante a ele que possa livrar aquele que ele resolveu destruir, punir, apenar por causa dos seus próprios pecados? A segunda ressalva nós vamos encontrar no verso 31, mas eu vou deixar chegar lá para a gente não perder a sequência do texto. O próximo passo aqui do nosso texto está aí do verso 27 a 32, é o reconhecimento pela primeira vez de Faraó de que ele havia pecado contra Deus. Ele diz aí no verso 27, que ele mandou chamar Moisés e Arão. E ele disse na presença dos seus oficiais e na presença de Moisés e Arão: dessa vez eu pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orem ao Senhor, pois já bastam esses grandes trovões e a chuva de pedras, e eu os deixarei ir, e vocês não ficarão mais aqui. Quando o Faraó viu o tamanho da desgraça que tinha acontecido, ele entendeu que foi Deus. Ele entendeu que aquilo não foi um acaso, não. Moisés tinha dito que ia acontecer exatamente no dia seguinte. Moisés descreveu o que iria acontecer, e aconteceu conforme dito. Era Deus. Ele chama Moisés, chama Arão, e aí ele faz essa confissão. Ele expressa o seu arrependimento, admitindo pela primeira vez que ele tinha pecado. Dessa vez eu pequei. Mas era evidente que não era um arrependimento sincero. E não era um arrependimento sincero, apesar dele ter declarado isso, mas não era sincero. Primeiro porque ele diz, dessa vez eu pequei. Ele já vem pecando há 6 vezes. Ele, dessa vez, né? Então admitiu parcialmente a arrogância e o pecado do seu coração contra o Deus Altíssimo. Ou seja, arrependimento pela metade não é arrependimento. Confissão pela metade não é confissão. Quebrantamento só de uma parte e não do todo não é quebrantamento. Restituição de uma parte e não do que é devido também não é restituição. Não tem meio termo com Deus. Pequei dessa vez. Como assim, Faraó? Você vem pecando desde o início, você e seu povo. Segunda coisa, ele estava mais interessado em se livrar das consequências dos seus pecados do que realmente temer a Deus e deixar o seu povo ir. Ele diz no verso 28, orem ao Senhor. A Septuaginta, a tradução grega, inclui, orem ao Senhor por mim, pois já bastam esses grandes trovões e chuvas de pedra. Não estava nem preocupado com o povo, orem ao Senhor por mim. Ele não estava preocupado com a desgraça do seu povo, com as consequências financeiras para o Egito, que aquilo tudo ia trazer. Ele estava preocupado com ele. Então,
não era arrependimento verdadeiro. Quando a pessoa está arrependida e ela admite que de fato pecou, a última pessoa com quem ela se preocupa é ela mesma. Ela quer saber quem eu defraudei, quem eu ofendi, como é que eu reparo o meu erro, como é que eu conserto o que eu fiz de errado. Esse é o verdadeiro penitente. Quando a pessoa confessa simplesmente porque quer se livrar das consequências do seu pecado, a razão não está correta e, portanto, você está diante de um falso arrependimento, provavelmente, que é o caso aqui de Faraó. Moisés diz no verso 29, eu vou sair da cidade, vou estender as mãos ao Senhor e os trovões cessarão, já não haverá chuva de pedras, para que você saiba que a terra é do Senhor, não é sua não, você se chama o rei do Egito, mas o Egito é do Senhor seu Deus, tanto é que ele manda a chuva quando ele quer e retira quando ele quer. Você vai saber que a terra é do Senhor, e é por isso que, mais adiante, isso aqui é um gancho, para mais adiante Moisés vai dizer aos israelitas, Deus está dando a vocês a terra de Canaã, porque a terra é dele e ele dá a quem quer. E é isso que ele ensinou a Faraó, a terra é do Senhor e ele dá a quem quer, por isso que Deus tira povo, traz povo, faz movimentos mundiais, internacionais, de migração, formação de nação, nação que se eleva, nação que se abate, nação que nem existe mais. Mas por quê? Porque a terra é do Senhor e ele dá a quem quer, quando quer. E é isso que Faraó tinha que saber, ele não tinha direito de segurar os hebreus ali naquela terra, até porque a terra não era dele, era de Deus. Então, Deus diz para ele, você vai reconhecer essa verdade. Os trovões, diz Moisés no verso 29, cessarão, já não haverá chuva de pedras, para que você saiba que a terra é do Senhor. Mas, olha aqui, a dúvida de Moisés. Não, a dúvida não, a certeza. Quanto a você e aos seus oficiais, eu sei que ainda não temem ao Senhor seu Deus. Ou seja, Moisés tinha percebido que o arrependimento de Faraó era falso, não era um arrependimento verdadeiro. E Moisés disse, eu sei, apesar disso, eu vou orar por você. Você está mentindo, você não está arrependido. Você está dizendo isso para se livrar das consequências, porque está quebrando tudo, quebradeira geral. Tudo bem, eu vou orar e Deus vai fazer passar. Mas eu sei que você não teme a Deus, eu sei que você não crê em Deus, Faraó. A misericórdia e a compaixão de Deus, apesar de tudo. Aqui tem uma explicação, e agora é minha segunda ressalva, aqui do verso 31 a 32. Uma explicação interessante, que às vezes passa despercebida aí. Aqui é um comentário que Moisés faz. Ele diz assim, o linho e a cevada foram destruídos. O linho e a cevada. O linho, usado para fazer roupas, tecidos, tendas, toda a indústria têxtil dependia da colheita do linho. E a cevada, que era uma das fontes de alimentação mais importantes para os povos do Antigo Oriente. Isso aí tudo foi destruído, por quê? Porque a cevada já estava na espiga e o linho já estava em flor. E aí perdeu tudo. Mas, verso 32, o trigo e o centeio, outros grãos importantes na alimentação e subsistência dos povos do Antigo Oriente, não sofreram dano porque ainda não tinham nascido. Por que Moisés está dizendo isso? Para explicar a próxima praga, que vai ser a praga de quê? Dos gafanhotos. O que sobrou da tempestade de pedra, o gafanhoto, que vai ser exatamente isso aí. O gafanhoto, quando Deus manda a praga de gafanhoto, o trigo e o centeio já tinham brotado. No tempo da tempestade de pedra ainda não. Mas quando vem a praga de gafanhotos, acaba com o que sobrou da sétima praga. E aí, verso 33, conforme nós lemos, temos aqui o pós-lúdio dessa praga, onde Faraó endurece o coração mais uma vez. Moisés saiu da presença de Faraó e da cidade e estendeu as mãos ao Senhor. E
Vocês percebem, não é, que orar com as mãos levantadas não tem nada demais. Eu sei que às vezes, por causa dos abusos, né, nós presbiterianos oramos assim. Mas se você for perguntar e pesquisar a Bíblia sobre a postura dos piedosos do Antigo Testamento ao orar, eles oravam de joelhos, com as mãos levantadas e olhando para o céu, porque estão falando com Deus, né? Então, era assim. Então, não julgue ninguém se durante o culto alguém resolve levantar as mãos em adoração, louvor e gratidão a Deus. Não tem nada na Bíblia contra isso. Não tem nada contra a reforma protestante ou contra a liturgia reformada. Não há dificuldade nisso. A gente vê exemplos de como Deus age em resposta a orações aqui. Moisés estendeu as mãos para o céu. E ele clamou a Deus: ó Senhor, ouve, conforme o Senhor prometeu. E diz o texto, então, que cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Deus ouviu a oração de Moisés com as mãos levantadas, o que não é prova de que ele não era presbiteriano. Quando Faraó, olha o efeito, quando você tira o pé, quando você cessa a pressão sobre o ímpio, cedo demais, o arrependimento não se concretiza. Às vezes isso com os nossos filhos, a gente começa a disciplinar o nosso filho, ele já conhece, ele chora de começo. Se você ficar com pena e aliviar, o moleque não vai se arrepender não, ele não vai se arrepender não, ele não vai aprender não. Então não tenha pena não, deixa ele chorar, faz bem, deixa ele gritar, porque se você aliviar, ele vai fazer como Faraó, ele vai endurecer o coração e vai fazer de novo. Eu estava esse fim de semana pregando em Maceió, aí fui jantar sozinho num restaurante que tinha assim ao lado do hotel, e era um restaurante que foi na hora do almoço, era um restaurante que à noite tinha show, né? Aqueles artistas que se apresentam, e tinha uma plaquinha assim dizendo, quando tiver show, cobra-se R$20 de couvert artístico. Eu não fui lá para ver show nenhum, fui porque lá disseram que tinha uma comida muito boa, né? Aí eu entrei, estava almoçando, e entra duas senhoras com uma criança de mais ou menos uns 5 anos. Essa criança queria ir para a brinquedoteca e a mãe disse, não, você vai depois que a gente comer. Gente, essa criança começou um show. Pense num grito que todo mundo olhou, pensou que a mãe estava matando a menina. A menina gritava, mas gritava, se berrava, passou uns 10 minutos, não estou brincando, 10 minutos a menina gritando, até que a mãe fez a vontade dela. Aí na hora de pagar a conta, que a garçonete chegou, eu disse, a senhora não vai cobrar show não, né? A senhora não vai, porque foi isso que a gente viu aqui, um teatro. Foi o que aconteceu, né? Moisés disse, tá bom, eu vou orar e as pedras vão parar de cair. E 34, quando o faraó viu que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar, e endureceu o coração. Ele e os seus oficiais, eles pecaram contra Deus. Por que pecaram contra Deus? Porque Deus tinha dado provas cabais, claras, incontestáveis de que Ele era o Deus verdadeiro, Deus justo, Deus poderoso e também misericordioso, mas eles não queriam se humilhar, admitir o seu pecado e deixar o povo de Deus ir embora. Eles pecaram mais uma vez contra Deus, aumentando cada vez mais a conta, a medida da sua iniquidade. E assim, verso 35, Faraó de coração endurecido não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Uma notinha aqui só para dizer que desde o começo Deus tinha dito a Moisés, eu vou te mandar a Faraó, mas eu vou endurecer o coração dele, ele não vai te atender, para que eu mostre na terra do Egito quem é Deus e que eu sou o único Deus verdadeiro.
Como Deus havia dito a Moisés, assim aconteceu. Deixe-me terminar com algumas aplicações práticas aqui para nós. Aqui eu vou juntar as lições que Moisés certamente tinha para os israelitas com aquilo que nós podemos aprender. Primeiro, esse texto nos fala muito claramente quais são as consequências de nós endurecermos o coração contra Deus. Não entre numa quebra de braço com Deus. Não faça isso. Você está mexendo com poderes além da sua imaginação. Você não tem ideia de quem é o Todo-Poderoso. Você não é nada diante dele. Ele já podia ter destruído você se ele quisesse. Endurecer o coração contra Deus, levantar-se contra o Altíssimo, desafiar a Deus, trincar os dentes e dizer assim: o Senhor pode fazer o que quiser comigo, mas eu não me arrependo, eu não mudo de vida, eu não me ajoelho, não me quebranto diante do Senhor. Você não tem ideia da loucura que você está cometendo. Endurecer o coração contra o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Continuar na teimosia dos seus caminhos, mesmo sabendo que Deus não aprova o que você está fazendo. Até quando você vai testar a paciência de Deus, ou tentar a Deus? Esse texto nos ensina e nos adverte a respeito do endurecimento do coração. Aqueles que não deram atenção à palavra de Deus perderam tudo o que tinham. Perderam seus escravos, perderam a colheita, perderam a plantação, as árvores, tudo. Porque eles não creram na palavra de Deus, e a mesma coisa continua acontecendo hoje e vai continuar acontecendo com aqueles que endurecem o coração e não dão ouvidos à palavra de Deus. Segunda coisa que eu queria trazer aqui é a loucura de um falso arrependimento. Quando é fácil você confessar quando você é apanhado. O verdadeiro arrependimento, a verdadeira penitência, é aquela que parte da consciência e do reconhecimento de que você praticou o mal, e que Deus é bom, Deus é santo e verdadeiro, e que Ele conhece o íntimo do seu coração. Então, quando você disser: eu pequei contra o Senhor, que isso seja uma expressão da verdade, daquilo que você acredita mesmo. Quando você diz: Deus me perdoa, eu pequei contra o Senhor, você diz isso de coração, vem do fundo do coração, isso é verdade, ou somente porque você tem medo das consequências, medo do que virá depois, de Deus perder a paciência com você e mandar alguma coisa ruim na sua vida? É disso que você tem medo? E é por isso que você tem essa atitude de arrependimento, de confissão? Deus quer o coração genuinamente arrependido. Deus não despreza aquele pecador cujo coração é contrito de verdade. Na verdade, Deus quer que você se aproxime dele dessa forma, sinceramente arrependido e quebrantado. Ele não desprezará você. Ele não desprezará você. A terceira coisa que nós podemos aprender aqui é a respeito da justiça de Deus. Muita gente diz que o Deus do Antigo Testamento é um Deus cruel. Acabamos de ver aqui, ele destruiu, quebrou o Egito todo praticamente. Que Deus é um Deus cruel, é um Deus malvado, é um Deus que não é o Deus do Novo Testamento. Você está muito enganado, é o mesmo Deus. Olha a história do Egito, 1900 anos de opressão, escravizar povos. No caso dos hebreus, fazia 450 anos que mantinham os hebreus escravos, mão de obra barata, trabalhos forçados, matando os filhos, adorando falsos deuses, vivendo uma vida de imoralidade e de idolatria. Você queria que Deus não fizesse nada? Que Deus seria esse? Ele não é Deus. Se ele deixasse o pecado passar em branco, o pecado das nações. Ele está dando ao Egito e a Faraó o que eles com justiça mereciam. Deus é justo, Ele não é cruel. Ele, ao mesmo tempo, é misericordioso e bom, e compassivo para com aqueles que se arrependem. Também esse texto nos fala sobre a soberania de Deus em ter misericórdia de uns e endurecer outros. Quando a palavra de Deus foi pregada na corte de Faraó, alguns creram, temeram e mostraram pelas obras que a sua fé era verdadeira. Que obras foi?
guardar os animais e os escravos, pela fé, no dia anterior à praga anunciada. Outros, entrou num vidro, saiu no outro. Porque Deus tem misericórdia de quem quer e Ele endurece a quem quer. Quem está dizendo isso sou eu? Não. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, pega exatamente essa passagem aqui que eu vou ler para vocês, Romanos 9, 16 a 19, onde o apóstolo Paulo está explicando que Deus não é injusto ao lidar com os judeus que não creram no Messias. Assim, pois, eu estou lendo Romanos 9, 16 a 18, assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. A salvação não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, foi para isso mesmo que eu levantei, para mostrar em você o meu poder e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Aí Paulo completa, logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Deus tem misericórdia de quem quer e endurece a quem Ele quer. É Deus injusto? Não. Ele é injusto em ter misericórdia de uns e não ter misericórdia de outros? Não. Por que não é? Porque se ninguém merece a misericórdia de Deus, se houvesse alguém que merecesse a misericórdia de Deus e Deus negasse misericórdia àquela pessoa, Deus seria injusto. Mas ninguém aqui de vocês, nem eu, nem vocês que estão aqui, nenhum de nós merece nada de Deus a não ser a sua ira. Portanto, Deus não tem nenhuma obrigação de mostrar misericórdia a você. Portanto, quando Ele mostra misericórdia a alguns, Ele está sendo misericordioso, não está sendo injusto com os outros. E quando Ele endurece outros, não é que o mal nasce do decreto de Deus, Ele endurece aqueles cujos corações já estão endurecidos, como é o caso aqui. Deus endurece o pecador, Deus entrega ao pecador a dureza do seu próprio coração. Romanos capítulo 1, Deus os entregou, verso 24, Deus os entregou, verso 26, Deus os entregou, verso 28 de Romanos 1. 3 vezes, Deus entregou o pecador aos desejos do seu coração. Então não há injustiça da parte de Deus. Você pode não entender os caminhos de Deus, mas não pode acusá-lo de injusto. Não pode acusá-lo de injusto. E a última coisa que eu queria falar aqui é a distinção que Deus faz entre seu povo e o mundo e a razão última pela qual Ele faz isso. Ficou claro que Deus tratava os hebreus de uma forma e os egípcios de outra. Ele usou de misericórdia com os hebreus e endureceu os egípcios. Deus fez isso porque Ele estava empenhado em realizar a história da salvação. Por que Ele deu misericórdia aos hebreus? Porque a salvação vem dos hebreus. Os hebreus são descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, aqueles a quem Deus deu a promessa. Em vocês serão benditas todas as nações da terra. O Antigo Testamento é o registro de como Deus preservou a nação judaica, não por amor a Israel, porque os judeus eram especiais ou porque eles eram uma nação mais poderosa do que as outras, ao contrário, mas porque Deus amou Abraão, chamou Abraão, lhe fez promessas e disse, de você vai sair aquele em quem seriam benditas todas as nações da terra. Por isso que Deus preservou os hebreus, protegeu os hebreus, mesmo que Deus os tenha mandado em cativeiro, Deus os trouxe de volta, porque dos hebreus veio aquele hebreu, filho de Abraão, de Isaque e Jacó, filho de Davi, chamado Jesus de Nazaré, que é o Messias em quem todas as promessas são cumpridas. Por isso Deus fez todas essas coisas. Você tem que ver o quadro maior. Por que Deus preservou os hebreus? É porque deles vem a semente bendita, deles vem a semente da mulher, em quem há salvação. Como está você nessa noite, eu pergunto? Você crê nessas coisas? Nós vimos aqui o que é exemplo de fé. Eu queria que você examinasse o seu coração. Fé é aquilo que os oficiais de Faraó tiveram. Amanhã vai ter chuva de pedra. Corre! Tira o boi do campo, tira as ovelhas, leva para as grutas, se esconde todo mundo.
O céu está limpo, mas vai chover pedra amanhã. Mas não estou vendo uma nuvenzinha. Vai chover amanhã. Tira tudo do campo. No caso, não adiantava levar guarda-chuva, porque era chuva de pedra, né? Não tinha como. Mas é isso que é fé. É a certeza de coisas prometidas por Deus que ainda não aconteceram, mas são tão reais como se já tivessem acontecido. Você crê no Senhor Jesus dessa forma? Que Ele morreu, ressuscitou dos mortos, está sentado à direita de Deus e virá para julgar os vivos e mortos, e a prova de que você crê é que você age e vive com base nisso. Você serve a Deus, serve o Senhor Jesus, fala dele, está pronto a morrer por isso. Que Deus nos conceda a fé verdadeira diante desse Deus todo-poderoso, que tem autoridade para nos abençoar ou nos fazer infelizes eternamente. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, irmãos?